Eu queria daqui, mais uma vez, prestar minha solidariedade à população de Tarauacá, município que está enfrentando o maior desastre ambiental de sua história, por conta da cheia do rio Tarauacá e rio Muru. E sei que o governador Tião Viana tem feito todo o esforço no sentido de ajudar o prefeito Rodrigo Damasceno, ajudar a população de Tarauacá. Amanhã, eu estava falando com a deputada federal Perpétua, amanhã, ela vai hoje na Defesa Civil, amanhã eu tenho audiência com o ministro da Integração, no sentido de pedir que imediatamente o governo federal entre com o socorro através da Defesa Civil para dar as condições necessárias para que o município enfrente um momento de tanta dificuldade. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu venho usar da tribuna para, de alguma maneira, prestar uma homenagem ao médico acriano, brasileiro, um cidadão do mundo, um exemplo de servidor público, de profissional médico, que o Brasil perdeu, me refiro ao doutor Adib Jatene. O Brasil perdeu nesta semana e, aos 85 anos, ele nos deixou exatamente por um problema no coração. Ele mesmo deu o diagnóstico do problema de saúde que enfrentava. Eu tive o prazer, o privilégio de ter uma convivência com ele, de aprender nas oportunidades que me encontrei e conversei com ele. E o doutor Adib Jatene é um cidadão que venceu na vida e deixou um belíssimo legado. A mais complexa cirurgia do coração, ele foi pioneiro, as pontes de Safena. E o doutor Adib Jatene, pode ser que o Brasil não saiba, ou muita gente no Brasil não saiba, é um acriano de Chapuri. Ele nasceu em Chapuri em 4 de junho de 1929. Deixou 4 filhos. 3 dos 4 filhos são médicos. Ieda, doutor Marcelo e o doutor Fábio Jatene. O doutor Fábio eu tenho uma relação também. Há pouco tempo ele operou meu pai. É um dos grandes cirurgiões do Brasil. E a última vez que encontrei com o doutor Fábio Jatene, eu conversava muito sobre a saúde do doutor Adib. E, óbvio, o doutor Adib uma pessoa que se cuidava, não fumava, fazia exercício, um atleta. E, de certa forma, nos dias de hoje, se foi muito cedo, com 85 anos. Ele era casado com dona Aurice Jatene e era filho de um seringueiro e de uma pequena comerciante em Chapuri, que tinha uma loja de secos e molhados. Dr. Adib Jatene é um dos acrianos que mais nos orgulhava, e ele falava com muita satisfação de ter vindo das entranhas da floresta do Acre, ter ido estudar. Passou por muitas dificuldades para poder, filho de uma família muito pobre, para vencer, e depois se torna uma referência no país e no mundo, a partir do conhecimento numa área que é muito disputada, que é a área médica. E ele foi ministro da Saúde e, durante o governo Fernando Henrique, foi quem criou a CPMF, a Contribuição de Movimentação Financeira, e encontrou ali uma fórmula que eu até hoje entendo, uma fórmula de financiar a saúde, que é tão carente de recursos, com a participação de todos. Lamentavelmente, os embates ideológicos da economia, alguns que defendem uma política mais neoliberal e acham que o mercado resolve tudo, falaram, olha, não pode ter uma contribuição financeira onde todos contribuem para a saúde.
Na minha opinião, eu não era senador, e foi aqui nessa casa que a CPMF caiu. Eu sigo repetindo que entendo, foi um dos grandes equívocos do país ter extinguido a CPMF. Podia ter sido aperfeiçoada. De fato, os governos, tanto ainda no governo do PSDB, quando foi criada, mesmo contra a vontade do governo, porque o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso era contra a criação, num primeiro momento. E o doutor Adib Jatene foi um lutador pela CPMF, depois o presidente Fernando Henrique concordou, e assim surgiu um mecanismo que poderia, nos dias de hoje, estar pondo mais de 100 bilhões de reais para financiar a saúde. 100 bilhões. E o argumento que ele sempre rechaçou era de que, olha, o problema da saúde não é dinheiro, o problema da saúde é gestão. E é fato que temos gravíssimos problemas de gestão, mas o problema da saúde é falta de dinheiro também. Cada vez os tratamentos estão ficando mais especializados e mais caros. Quem é que pode pagar um tratamento de saúde? Não existe milionário para a saúde. Milionário talvez, mas rico não. Pessoas de classe média, que é a grande parte da população brasileira, dos mais pobres, não tem nenhuma chance de ter um adequado tratamento se não tiver dinheiro, se não tiver um bom plano de saúde. E o Brasil, que tem um sistema que é uma referência no mundo, que é o SUS, o problema do SUS, de fato, são dois. Ter uma boa gestão e ter financiamento. Porque, no mais, ele é um sistema que, de fato, é uma referência. É muito engenhoso a criação do SUS, Sistema Único de Saúde. E o doutor Adib Jatene, ele deixou muitas lições. Ele lutou e saiu, deixou de ser ministro na época do governo do PSDB, ele ficou 22 meses ministro, por conta de atritos com a equipe econômica do governo. Lutando por ter recursos para poder repassar aos estados e municípios para salvar vidas. Dr. Adib Jatene foi elogiado por todos. Ele de fato, deixou grandes lições. Essa semana, o Dr. Roberto Calil escreveu um artigo muito bonito na Folha de São Paulo, que eu li, e vou pedir que conste nos anais da casa o artigo do Dr. Roberto Calil. Li também um outro artigo do Dr. Miguel Sruji, que são duas referências, o mais novo, o Dr. Roberto Calil, e o Dr. Miguel Sruji também eu tive o prazer de conhecer, talvez seja a maior referência no mundo, uma das maiores referências do mundo de oncologia, e o doutor Roberto Calil fala aqui de quando ainda começando a sua carreira profissional, o doutor Miguel Sruji, urologista, encontrou com o doutor Adib Jatene nos corredores do hospital, ainda ele fala aqui tremendo, de nervoso por encontrar o Papa, a referência para os médicos cardiologistas do Brasil. O doutor Roberto Calil encontrou com ele e ele logo quebrou o silêncio, constrangedor, com uma simples pergunta: quem é você? Doutor Adib perguntou ao doutor Calil. Com a voz trêmula, expliquei que começara a residência e que faria prova para a cardiologia naquele ano. Foi então que ele falou uma frase que me marcou para sempre. Aspas, doutor Adib Jatene disse: lembre-se sempre de uma coisa, menino. É importante ser respeitado pelo trabalho e pelos colegas, mas o que mais vale a um médico é ter o respeito dos pacientes. Essa é uma lição muito bonita que o doutor Adib Jatene nos deixa. Ele também, numa entrevista que deu, falando sobre a proposta do governo de mudar o currículo no ensino médico, ele respondeu: o ensino médico está formando candidatos à residência médica
Isso estimula a especialização precoce. Precisamos formar um médico capaz de atender a população sem usar a alta tecnologia. O médico, aqui uma das frases mais importantes dele para todos nós. O médico precisa se transformar num especialista de gente. E aqui tem muitas lições numa resposta dessa. Quanto mais especialização, mais caro fica o serviço, mais distante fica das pessoas, mais impessoal. E o doutor Adib Jatene defendia uma medicina pessoal, conhecer o corpo, conhecer a história do paciente, se envolver e buscar ali entender a causa de um problema de saúde que a pessoa passa. E ele fala, o bom médico precisa se transformar num especialista em gente. Então, senhor presidente, eu queria aqui prestar minha solidariedade à família, cumprimentar a todos da sua família por terem tido um patriarca, um profissional, como o doutor Adib Jatene na família, e fazer uma leitura. Ele fez muitas visitas ao Acre. E o Tião, que é médico, convidou o doutor Adib Jatene para fazer a mesma viagem que ele fez criança, de Chapuri até Rio Branco, pelo Rio Acre, quando foi sair do Acre na busca de conhecimento e que depois virou o grande cirurgião que o Brasil inteiro respeita e se inspira. E ele, mais recentemente, em 2010, esteve no Acre, a convite também do governador Tião Viana para participar de um ato da Academia Acreana de Medicina. E quando ele voltou dessa viagem ao Acre, ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo que, para mim, vale muito, pela autoridade que ele sempre carregou. E eu queria pedir para constar nos anais e ler uma parte desse artigo escrito por Dr. Adib Jatene sobre as mudanças políticas que o Acre tem vivido nos últimos anos. O modelo Acre, Adib Jatene. O Acre teve a sorte de contar com pessoas que lhe devolveram a esperança de dias melhores, de recuperar a autoestima e a confiança nas pessoas. Ele fala, recentemente, numa viagem relâmpago, fui a Rio Branco, e ele foi participar de um encontro na Academia Acreana de Medicina. Aproveitei para circular pela cidade. Esse é um artigo do Dr. Adib Jatene na Folha de São Paulo. Ele se referindo aqui à minha terra, ao meu estado, à nossa capital, Rio Branco. Aproveitei para circular pela cidade, apreciar as imensas realizações que ocorreram no Acre nos últimos 12 anos. Falo isso porque tive a honra de ter sido governador por 8 anos desses 12. Depois fui seguido pelo meu vice e secretário de Educação, Binho Marques, por mais 4. E era ali o primeiro ano de governo, estava começando o governo do Tião. E o doutor Adib Jatene, então, aqui, está dando um testemunho que, para mim, eu vou guardar esse artigo para a vida toda, vindo esses elogios dele. Ele escreveu, é inacreditável o avanço em termos viários. É a primeira vez que vi avenidas novas, com canteiro central, com ciclovias. A cidade, que não tinha nenhum prédio, agora tem muitos prédios de 12 andares. Visitei a exposição agropecuária, ele gostava muito da boa pecuária. Vi um gado Nelore que não fica a dever ao de nossas outras exposições. Soube que foram vendidos, neste ano, perto de 1.000 tratores, atestando a busca da produtividade, que contém o desmatamento, escreveu o doutor Adib Jatene. Vi quantidade imensa de toras de madeira sendo desdobradas em laminados numa grande indústria, é a Laminados Triunfo, que foi implantada durante o meu governo, bem como usadas em fábrica de móveis locais. Visitei uma biblioteca, e essa biblioteca foi construída quando eu era governador, e uma outra pelo governador Binho. Visitei uma biblioteca como não conheço outra igual em nossas grandes cidades. E, de fato, as nossas bibliotecas impressionam.
com uma quantidade de computadores e livros de fazer inveja. Vi na praça, frente à biblioteca, bancos associados a mesas com internet. A cidade inteira tem internet, escreveu o Dr. Adib Jatene. As escolas que visitei apresentam um ambiente de conservação e controle invejáveis. Segundo o IDEB, para os alunos da 6ª ao 9º ano, o Acre está entre o 4º lugar no Brasil. Era o último há 12 anos, escreveu o Dr. Adib Jatene. Com todos os alunos, na conclusão do curso médio, recebendo um notebook. Ele fala aqui de algo que para mim é muito marcante, porque o senador Tião Viana me ajudou muito e nós mudamos fortemente a saúde do Acre, e o Dr. Adib Jatene escreveu nesse artigo na Folha de São Paulo. A visita à maternidade, ao Hospital do Câncer, ao Hospital de Clínicas e às unidades do pronto atendimento, uma delas com 100 leitos de observação, o Hospital da Criança sendo reformado, a unidade de prematuros que consegue viabilizar e salvar a vida de crianças com 600 gramas. Tudo atestando o zelo com o setor. Ele fala como em 12 anos, sem conseguir fazer, se conseguiu fazer nascer um Acre que na década de 1920 atraía as atenções do país. Ao longo de minha vida aprendi a distinguir diferentes grupos políticos. Alguns entram na política para enriquecer, acumular patrimônio. E nisso tem sucesso em países marcados por impunidade. Outros almejam o poder e se realizam no seu exercício, seja autoritário, seja demagógico, pretendendo serem apreciados e reconhecidos como capazes de oferecer aos amigos benesses em prejuízo do erário público. Senador Aureliano, por gentileza, senador Aureliano, só para registrar a presença aqui dos alunos do curso de Relações Internacionais da Universidade Univale, do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Sejam, pois, bem-vindos. Muito obrigado. Senador. Eu passo já ao senador Aureliano, só queria concluir essa parte. Ele estava fazendo uma análise sobre a política brasileira, e aí fazendo uma referência sobre a política que praticamos no Acre. Mas há pessoas que entram na política para servir, para trabalhar em benefício da população, sem pretender nada além do bom combate, sem esperar recompensa, que não seja o respeito da comunidade. O Acre teve a sorte de contar com pessoas assim, que lhe devolveram a esperança de dias melhores, de recuperar a autoestima, ao lado do desenvolvimento material, recuperar a confiança nas pessoas, não se envergonhar de atuar com um comportamento ético e dar aos jovens o exemplo de postura e de convívio social saudável. Ele fala: estou certo de que o modelo do Acre precisa não só ser reconhecido, mas imitado pelas gerações que ascendem ao poder, sem os vícios dos que utilizaram a política de forma degradante, dando aos jovens exemplos de comportamento que devem ser sepultados. Voltei do Acre com a esperança renovada e a certeza de que, com competência, seriedade e vontade de servir, pelo prazer que isto proporciona, pode-se mudar a realidade e repor o privilégio dos princípios sobre os interesses. Então, isso é parte de um artigo do Dr. Adib Jatene, que eu peço para constar nos anais e com satisfação ouço a parte do senador Aureliano. Excelentíssimo senador Jorge Viana, Vossa Excelência, fazendo essa homenagem póstuma ao Dr. Adib Jatene, uma referência a todo o povo brasileiro, quero dizer a Vossa Excelência que nesse momento em que nós cada vez mais precisamos refletir sobre a medicina praticada no país, Vossa Excelência dá um testemunho claro que este país continental, que é o Brasil, e o Acre, o Estado de Vossa Excelência, que já governou este Estado, e vosso irmão governa neste momento, reeleito,
Quero dizer a Vossa Excelência que é um orgulho para o povo brasileiro ter tido o doutor Adib Jatene como um médico e um exemplo de vida. Nós precisamos, neste país, de ter homens que norteiem o destino do país. E o doutor Adib Jatene foi uma referência, e Vossa Excelência faz jus a também fazê-lo como exerce a vossa vocação pública nesta tribuna e no Senado Federal. Muito obrigado. Eu ouço a senadora Lídice também, que pede para me apartear. Destacar o pronunciamento de Vossa Excelência, como sempre muito competente, e dizer que é uma homenagem que o Senado não poderia deixar de fazer a este grande, ilustre médico e homem público. A última vez que estive com o doutor Adib Jatene em Salvador, quando ele proferiu uma palestra a respeito na defesa do SUS, fazendo isso numa palestra promovida pela Universidade Federal da Bahia, através do Instituto de Saúde Coletiva. Grande homem público que o Brasil realmente perdeu. E a medicina, infelizmente, também. Muito obrigada. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria, então, encerrar deixando aqui meus agradecimentos ao doutor Adib Jatene por tudo que ele fez pela medicina desse país, na formação dos médicos e profissionais de saúde desse país. E dizer que estou trabalhando numa proposta de lei, que eu estou chamando Lei Adib Jatene, que busca resgatar, em outros tempos, os princípios da CPMF, compartilhada com todos, que possa ser exclusiva para financiar a saúde pública nesse país. Em homenagem a ele, estou construindo uma proposta de lei que vou chamar Adib Jatene para apresentar nessa casa na busca de levar adiante seu ideal de ter um adequado financiamento para a saúde pública no Brasil.